Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia Flores e eu sou estudante de Direito, primeiro período na Universidade Estadual do Tocantins. E eu venho, através desse vídeo, apresentar o trabalho de História e Antropologia, matéria ministrada pelo professor e mestre Armando Formiga. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho do livro O Povo Brasileiro e eu vou falar mais especificadamente do capítulo Brasil Caipira, no qual a gente tem 3 ciclos e eu vou começar introduzindo eles agora. O Brasil Caipira, ele é dividido em 3 ciclos. Esses 3 ciclos, eles são basicamente a economia da época. A gente tem primeiro o ciclo do açúcar no Nordeste. O ciclo posterior é o ciclo do ouro no Centro-Oeste. E para finalizar, o ciclo do café, principalmente na região Sudeste. Vamos iniciar pelo ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar, ele vem trazendo o Nordeste em ascensão, uma vez que a gente tem muitos engenhos de açúcar na região Nordeste e é muita exportação. Isso faz com que o dinheiro retorne para aquela região e com que vá se desenvolvendo muito mais do que as outras regiões do país na época que não tinham os engenhos de açúcar. Exemplo disso, a região de São Paulo, que nessa parte a gente não tinha engenhos de açúcar. Por causa disso, a economia era afetada e a gente tinha uma crise muito grande. Mesmo os homens da Câmara, que eram considerados a elite de São Paulo na época, eram bem arrogantes. Eles viviam nas zonas rurais e eles também tinham uma cultura muito parecida com a cultura indígena da época. Eles adotavam os costumes das tribos indígenas e eles dependiam também muito dos indígenas. E quando eles veem essa relação de dependência, eles começaram a capturar os indígenas. Nessa captura, uma vida muito parecida com a que ele teria caso ele fosse capturado por uma tribo inimiga. Só que ele ainda tinha uma vida melhor do que se ele fosse capturado para trabalhar em um engenho. Entretanto, os paulistas estavam cansados dessa vida de crise e eles começam a ver nos saques uma oportunidade de tirar vantagem e de lucrar, sair da crise econômica. Então eles começam a atacar as missões jesuítas. Um exemplo disso é a missão jesuíta que acontece no Paraguai no século XVII e no qual os paulistas começam a capturar muitos indígenas e a levá-los para exportação. Então eles vendiam os indígenas ou eles roubavam os itens da Igreja Católica e vendiam também. Eles queriam lucro. Assim, os paulistas começam a ser considerados homens de guerra, uma vez que eles resolviam qualquer resistência. Além disso, como São Paulo estava em uma crise econômica, a população toda estava sofrendo e a maioria era pobre. Com essa situação de pobreza, a maioria da população também tinha uma situação igualitária. Então a gente tinha uma sociedade estratificada, baseada no sistema colonial, mas que era também relativamente justa com todos, porque todos estavam na mesma situação. Nessa sociedade, a gente tinha a família patriarcal e a gente tinha uma miscigenação livre. E apesar de tudo isso, São Paulo era um entreposto mercantil, então a gente começa a ver um desenvolvimento comercial na região. A gente tinha também em São Paulo um patrimônio cultural muito abrangente, por causa da miscigenação livre. Além disso, essa miscigenação, ela trouxe consigo uma sociedade que era dividida tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. Referindo-se a São Paulo, Capistano de Abreu diz que o Brasil, antes de importar, fora exportador de escravos. Agora, os paulistas focam em encontrar ouro, e a partir das entradas, com apoio da coroa, a gente vai ter o descobrimento do primeiro garimpo, que vai ser na região de Taubaté. Posteriormente, a gente tem Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás como regiões que vão ser densamente povoadas. Em 1750 a gente tem cerca de 300 mil habitantes nessas regiões, justamente por causa do ouro. Essas regiões eram desertas antes da mineração e quando a gente tem a descoberta de ouro em uma região, tem também um conflito de deslocamento. Todas as pessoas tentam encontrar ouro de forma legal, de forma ilegal também. Então a gente tem imigrantes de outros países, a gente tem migrantes do próprio Brasil que vão para a região em busca de tentar a sorte. Entretanto, explorava-se o ouro completamente de uma região e isso gerava outro processo de deslocamento.
por onde o ouro passava, ele deixava um rastro de cidades. Só que quando ele ia embora, o processo econômico da região, que era baseado na mineração, acaba sofrendo crise, porque a gente vai ter o que agora? Vila Rica, Vila Bela, Cuiabá, Ouro Preto são cidades que foram fundadas literalmente sobre o ouro. Quando a gente iniciava a exploração, iniciava-se também um conflito pela posse da mineração. Essa posse da mineração era determinada geralmente por quem encontrava o ouro. Um exemplo é a Guerra dos Emboabas. Essa guerra acontece ali na região de São Vicente, Minas Gerais, quando os paulistas encontram ouro, e aí as outras regiões do Brasil ficam sabendo, e também os portugueses, eles vão lá e tentam tomar posse dos paulistas, o que gera um conflito que é considerado a Guerra dos Emboabas. Uma década depois, a gente tem as autoridades da coroa fixando-se nas regiões mineradoras para obter o controle da exploração. Nisso a gente vai ter os impostos como a derrama, as repressões, e a gente também vai ter o início do garimpo ilegal, que vai trazer um garimpeiro independente que a gente tem até hoje. Com o ciclo do ouro, a gente sabe que São Paulo e Minas Gerais estão no seu auge, uma vida ostentosa, e eles também estão em muito desenvolvimento. Importante ressaltar que o trabalhador tinha diferentes direitos de acordo com a região que ele trabalhava ou com o seu trabalho. Se ele trabalhasse na mineração, ele tinha o direito a comprar sua liberdade e a cultivar sua própria comida. Se ele trabalhasse no engenho, ele não podia fazer nenhuma das coisas. Esse trabalhador da mineração, ele podia comprar sua liberdade, mas como ele faria isso? E se ele conseguisse, o que ele faria? Ele teria que trabalhar de uma forma ou de outra dentro da exploração de minérios, então ele não estaria livre. Essa parte dos paulistas e dos mineiros numa vida ostentosa por causa do ouro, eles têm uma sociedade bem mais estratificada, e nisso a gente tem também a segregação social. Então a gente tem banheiros para pessoas negras, banheiros para pessoas brancas, a gente tem igrejas separadas. Um exemplo é o Santuário do Rosário dos Pretos, que se localiza em Ouro Preto. O sustento do povo urbano na época era a agricultura comercial e diversificada. A gente tinha trabalhadores negros, mestiços, mulatos, que eram também considerados escravos, e que eram vigiados a todo momento para evitar as fugas e também as rebeliões, como a Inconfidência Mineira, que acontece em 1789 em Minas Gerais, e vem com o ideal de proclamar uma república no modelo estadunidense e de abolir a escravidão. Mas essa ideia não tem êxito, e a gente tem até hoje, nos livros de história, contando sobre Tiradentes e os seus outros parceiros que acabam sendo mortos ou deportados para servirem de exemplos. Chega um momento em que a exploração de ouro começa a ser insuficiente, começa a faltar ouro, e rui-se aquela sociedade ostensiva que a gente tinha em São Paulo e em Minas Gerais, causando uma regressão cultural, uma vez que a gente volta à rusticidade do tronco paulista. A solução para a crise do ouro seria a industrialização, na qual a gente faria uma ocupação produtiva dos capitais acumulados. Mas a gente não tinha conhecimentos técnicos e a gente também não tinha os contatos internacionais necessários para a industrialização na época. E também, em 1785, a coroa portuguesa proíbe a industrialização no Brasil. Com a vida urbana deteriorada, o que todo mundo almeja é um cargo público, porque ele tinha muita segurança. Mas a gente volta também para a economia de subsistência, e a gente tem uma regressão no qual a gente volta para os bairros rurais, e a instituição vai ser um multirão. Esse multirão, ele se baseia no trabalho e no lazer, no qual a gente convoca a sociedade para os trabalhos coletivos e pesados, e aí a pessoa que convocou, ela fica responsável pela alimentação dos outros e também por fazer uma festa de comemoração no final do trabalho. Então isso também limitava muito o pessoal dos mutirões, porque eles não tinham a expansão comercial e eles não pensavam numa produtividade. Assim passam-se décadas e as propriedades dos caipiras são reaglutinadas no sentido mercantil. Elas começam a ter um processo de agricultura, no qual a gente vai ter agora uma agricultura para exportação de café, de tabaco e também de algodão.
Nesse momento, o poder estatal se instala como uma nova sujeição. Então agora o Estado controla as nossas translações. A oligarquia nas terras retorna, os cartórios burlam os processos de registro das terras, a gente tem os grileiros. Nesse momento, a disputa por terras é enorme. Assim, com a instalação do café, a gente sabe que o caipira vai ter duas opções apenas. Ou ele se torna um trabalhador assalariado, ou ele se torna parceiro comercial. O parceiro comercial ele teria mais autonomia, então eles acham mais vantajoso a princípio. Posteriormente, o caipira fica sem mais uma opção. Ou ele vira parceiro, ou ele procura outras terras para o seu desenvolvimento. O caipira considerava trabalhar na fazenda uma humilhação, então eles têm uma resistência enorme a adotar esse regime. E a partir disso, o fazendeiro ele procura o tráfico de escravos, uma vez que ele não tem mais o caipira como opção. Então o caipira ele perde a sua vida tradicional, ele é trocado por relações comerciais e agora ele também vai começar a ser substituído pelos imigrantes europeus. Então, com o ciclo do café, a gente tem a volta do Brasil exportador e importador de bens materiais. Nesse sentido, a gente tem terras férteis, ótimas para a produção de café, e a gente também tem a mão de obra escrava. Algumas fazendas tinham de 500 a 2.000 escravos para a produção de café. Com o ciclo do café, a gente sabe que surgem as oligarquias poderosas. Na verdade, algumas já existiam, elas retornam, outras são criadas. O Império Brasileiro, ele traz o título de nobreza para alguns cafeicultores, o que é muito vantajoso. A gente tem também a abolição da escravidão nesse momento, mas, como eu já disse, não adianta dar liberdade se você não dá um meio e se você também continua trabalhando na mesma situação, que é o único jeito de se manter. Com a abolição da escravidão, uma opção para os cafeicultores é a mão de obra europeia. Uma vez que a gente tinha o capitalismo industrial na Europa nessa época, a gente tinha o êxodo rural, superlotação das cidades e oportunidades em outros países, exemplo, o Brasil. Nesse sentido, os europeus eles imigram sobre acordo, eles exigem algumas condições trabalhistas, mas nesse momento os brasileiros preferem o trabalho dos europeus do que dos próprios caipiras, uma vez que eles eram considerados adaptativos e mais baratos. Nesse momento surge também o barracão, que é um comércio rural que o fazendeiro cria para que o dinheiro do trabalhador, que foi entregue do fazendeiro para o trabalhador, volte agora do trabalhador para o fazendeiro através das compras mensais e do comércio. Os cafeicultores eram considerados políticos, uma vez que eles podiam controlar a taxa de câmbio e os empréstimos externos, consequentemente as dívidas externas. É nessa mesma época que a gente tem o Estado comprando as lavouras de café, uma vez que a gente tinha uma produção enorme, porque todo mundo ia para essa atividade porque estava sendo lucrativa, e para manter os preços no exterior, o café tinha que ser comprado pelo Brasil, queimado, para que a gente conseguisse manter o lucro e o preço internacional, porque cai na lei da oferta e da demanda. Se a gente tem uma demanda enorme e se a gente tem muita oferta, o preço cai. Mas se a gente tem uma demanda muito grande, se a gente tem pouca oferta, o preço sobe. Isso não é bom para a sociedade, uma vez que isso causa um prejuízo social. Todo o café que foi comprado e queimado vai aumentar os impostos. A política do café com leite, que interliga o estado de São Paulo e Minas Gerais e mantém as oligarquias no poder nessa época, é também o que o livro diz que atrasa o Brasil, uma vez que a independência de outros países traz progresso e aqui a gente não tem isso. Com isso a gente percebe que o café tem um papel modernizador e integrador na economia da época, uma vez que a gente tem o café como uma estrutura viva e móvel. Quando uma região não produzia mais café, o que substituía o café era a pecuária. Entretanto, isso trazia uma decadência das cidades e de todos os recursos da região, uma vez que a pecuária não precisava de tanta mão de obra, de tantos recursos e fazia com que a economia também baixasse. Após a retirada do café, qualquer região se tornava um deserto humano. Importante lembrar que também São Paulo, nessa época, foi dominado por estrangeiros tanto nos seus hábitos quanto na sua mentalidade.
E como resposta a essa dominação, surge a Semana da Arte Moderna em 1922 como uma reação do povo brasileiro em busca da sua cena cultural no Brasil. Assim, concluímos os 3 ciclos presentes no capítulo Brasil Caipira, no qual a gente tem o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Esses 3 ciclos são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país e são partes da nossa história, então é importante a gente conhecer e lembrar disso.